Olá pessoal, aqui é o Rodrigo Teixeira. Vamos começar hoje com mais uma aula agora, a primeira aula do curso de microeconomia, né? Na verdade, essa é uma daquelas aulas que eu mencionei para vocês, que é uma aula mais de contextualização, né? Além das aulas de contextualização, né, como para quem assistiu o vídeo da apresentação geral do curso, vamos ter também algumas aulas de nivelamento em matemática, né? As aulas de contextualização é mais para dar uma ideia geral da teoria, né, antes da gente já cair no conteúdo propriamente dito. Nessas aulas de contextualização como a de hoje, eu vou falar um pouquinho, né, da história do pensamento econômico para entender, né, como é que a teoria microeconômica se situa, né, para ajudar vocês aí a irem montando os mapas mentais, né, e com isso ajudando a memorizar e compreender, né, o conteúdo que vai vir depois em cada uma das aulas separadamente, né. E além disso vai ter também as aulas de matemática, né, que vai ter também, vocês vão em breve eu vou colocar o vídeo aí, né, vou gravar um outro vídeo, né, falando da matemática necessária para se entender os conceitos da microeconomia, em particular quando a gente for falar de oferta e demanda, quando for para a parte de exercícios algébricos, né, de oferta e demanda, que envolve o conhecimento, por exemplo, de sistemas de equações lineares, né. Então daqui a pouco vai ter um vídeo sobre isso também, tá? Mas enfim, essa aula aqui é para a gente fazer uma primeira aula de contextualização, né, da teoria microeconômica, tá? Para quem está aí no curso de microeconomia. Vamos lá então. Tá aqui. Então aqui, a árvore genealógica da economia, que eu já tinha colocado na aula de apresentação do curso, né? Então não vou, né, fazer de novo, né? Para quem quiser ver com mais detalhes, eu recomendo assistir a aula de apresentação do curso, tá? Que está disponível gratuitamente. Aqui eu não vou falar, né, como eu já falei nessa aula, de todas as escolas de pensamento econômico que estão aí, mas eu vou já me concentrar aí na teoria neoclássica, né? Vocês podem ver que está aqui, já aí marcado, né? Por quê? Porque a teoria neoclássica, ela é a teoria que é o que a gente chama de microeconomia, né? A teoria neoclássica, ela, no programa do concurso do CACD, ela aparece aí, tanto na parte de microeconomia, como também na parte da teoria do comércio internacional, né? A teoria do comércio internacional é objeto de um outro curso, né? Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre a teoria neoclássica. Então, nota o seguinte, a teoria neoclássica ela é precedida aí pela Revolução Marginalista, né? E também pelos economistas clássicos, né? Ela vem nessa linha aqui, que vem do Adam Smith para o David Ricardo, né? Passando pela Revolução Marginalista até chegar então aí na teoria neoclássica, né? Então é um pouquinho desse trajeto que eu vou mostrar para vocês rapidamente hoje, tá? Para vocês terem uma ideia geral do que é, afinal de contas, então a teoria neoclássica. Bom, então, qual é a pergunta que está, né, digamos assim, norteando, né, a teoria neoclássica, né? É a ideia de como é que são determinados os preços dos bens, né? Então, tem um debate que ele começa logo no surgimento da teoria econômica, né, com Adam Smith, que é conhecido como teoria do valor, né? Que é a ideia de explicar como é que são determinados os preços dos bens, né? Ou seja, por que uma cadeira custa 2 vezes mais do que uma mesa, por exemplo, ou o contrário, né? Porque uma mesa custaria 2 vezes mais do que uma cadeira, né? Então é basicamente essa uma preocupação que está sempre presente nas teorias econômicas desde o início da economia, né? E a teoria neoclássica vai dar a sua resposta, né? Como a gente vai ver, isso é interessante, a teoria neoclássica ela vai dar uma resposta que combina as respostas tanto dos economistas clássicos, né, Smith e Ricardo, como também a resposta dada pelos teóricos marginalistas, né, os teóricos utilitaristas, né, da ideia de utilidade marginal. E vamos ver então como é que a teoria neoclássica vai juntar essas duas escolas aí. Então, para essa pergunta, como são determinados os preços dos bens, a teoria do valor clássica, do Smith, Ricardo e John Stuart Mill, vai dar uma resposta, né? Qual que era a resposta deles, né? Ela é chamada teoria do valor-trabalho, né? Segundo a qual o preço das mercadorias é determinado pelo tempo de trabalho necessário à sua produção. Então, o que acontecia, né, na teoria tanto do Smith como do Ricardo, né? A ideia era que quanto maior o tempo de trabalho necessário para se fabricar uma mercadoria, maior seria o preço dela. Tá? Então, o que faz com que uma mesa seja, por exemplo, 2 vezes mais cara do que uma cadeira? Que o tempo de trabalho necessário para fabricar uma mesa é 2 vezes o tempo de uma cadeira, né? Então, basicamente era isso, era um raciocínio bastante direto, né, e simples, baseado no custo de produção em termos de horas de trabalho que você precisa.
Bom, então o valor ou preço das mercadorias está relacionado, portanto, às condições de produção e custos, né? É o que a gente chama de lado da oferta. Ou seja, para a teoria clássica, né, ela enfatizava na determinação do preço das mercadorias o lado da oferta, o lado da produção e dos custos de produção, né, que a gente chama hoje de lado da oferta. Bom, no próximo slide a gente vai ter a teoria utilitarista e marginalista, né, que, como eu falei, é a segunda influência aí da teoria neoclássica, né. A teoria marginalista e utilitarista, né, aqui eu vou citar dois autores que foram muito importantes, né, que de forma independente chegaram na noção de utilidade marginal, foram o Karl Menger e o Stanley Jevons, né. Para esses autores, o que determinava o valor das mercadorias era a utilidade marginal, né. O que é a utilidade marginal? É a satisfação ou bem-estar trazido pela última unidade consumida de um bem, né? Então, por exemplo, se eu compro durante um mês, por exemplo, você vai pegar um exemplo bem simples, né? E talvez até mais, eu gosto de usar nas aulas, que é até mais prazeroso, né? Pela brincadeira, né? Você vai para um bar, você pede o primeiro chopp, né? O primeiro chopp que você bebe, você está lá morrendo de sede, então aquela utilidade enorme, ou seja, a satisfação que você tem com o consumo daquele primeiro chopp é muito grande, né? Quando você pede o segundo chopp, a satisfação ainda é grande, mas não é tanto quanto a do primeiro, né? Quando você toma o terceiro chopp, o quarto chopp e assim por diante, a sua utilidade marginal vai diminuindo, ou seja, o prazer marginal que você tem, o quanto que aquele chopp adicional que você está tomando te traz de prazer ou de satisfação no consumo, vai diminuindo quanto mais chopp você estiver tomando, né? Então, a ideia, né, da teoria utilitarista é que o que vai determinar o preço dos bens, né, uma vez que a pessoa consome, né, regularmente vários tipos de bens, é a utilidade marginal trazida pela última unidade que aquela pessoa consumiu, né? Aquilo é o que vai determinar. Então, quanto maior for a utilidade marginal trazida por um bem, maior o preço que o consumidor vai querer pagar por ele, né? Isso vai aparecer na teoria moderna, a gente vai ver isso ao longo do curso, né, na teoria microeconômica moderna, no conceito de disposição a pagar do consumidor. Então, quanto o consumidor está disposto a pagar por um bem depende do quê? Da utilidade que aquele bem traz para ele, da utilidade marginal que aquele bem vai trazer, ou do quanto de satisfação que aquele bem vai trazer para o consumidor, né? Então, segundo a teoria utilitarista, o valor ou preço das mercadorias está relacionado a aspectos subjetivos, né? Não aspectos objetivos como no lado da oferta que a gente via na teoria clássica, né? Na teoria clássica, o preço era determinado por fatores objetivos, no sentido de que quanto tempo leva para você produzir um determinado produto é uma questão objetiva, certo? Depende da tecnologia de produção que você está utilizando, depende do estado das artes, né? Da tecnologia relacionada à produção daquele bem. Quando eu estou falando da teoria utilitarista, né, a gente está se referindo a aspectos subjetivos da determinação do preço, ou seja, o quanto que uma pessoa está disposta a pagar por um determinado bem. E o quanto ela está disposta a pagar, né, a teoria está dizendo que depende do quanto que aquele bem me traz de satisfação. Ora, notem que a satisfação que uma pessoa tem com o consumo de um bem é algo subjetivo, né? Portanto, essa teoria utilitarista ela está baseada, ou digamos assim, a determinação do preço para essa teoria tem um fundamento subjetivo e não objetivo, né? Subjetivo porque depende dos gostos ou preferências dos consumidores, portanto. E os gostos e preferências dos consumidores estão associados ao lado da curva de demanda, ou ao lado da demanda, como a gente chama hoje, né? Bom, então como é que a teoria neoclássica vai juntar essas duas teorias alternativas, né, para dizer de como é que os preços dos bens são determinados, né? Bom, o grande nome aí vai ser o Alfred Marshall, né, que eu já tinha também falado na aula um pouquinho, né, na aula de apresentação do curso. O Alfred Marshall ele publicou em 1890 uma obra chamada Princípios de Economia, que na época era o grande manual de economia da época, né, se tornou digamos, o livro utilizado em todas as escolas, né, para ensinar a economia. E nessa obra, o Marshall ele criou os princípios daquilo que a gente chama hoje de microeconomia e aquele famoso gráfico, né, que a gente vai ver aí já logo na primeira aula do curso de microeconomia, que é a tesoura marshalliana, né, que é aquele gráfico que de fato parece uma tesoura, né, em que as duas lâminas da tesoura são a oferta, né, e a demanda, né, então aqui no gráfico, né, na figurinha aí. Então o que acontece? O Marshall ele vai mostrar que os preços são determinados, na verdade, nem
não só de acordo com o que diz a teoria clássica, né, que está baseada na questão objetiva dos custos de produção, e nem somente pela teoria utilitarista, que está baseada na questão subjetiva das preferências do consumidor e da utilidade marginal que os consumos dos bens traz para os consumidores. Né? O Marshall ele vai fazer o quê? Ele vai juntar as duas coisas. Ele vai dizer, olha, os dois estão certos. Né? De maneira que a gente tem que considerar os dois aspectos na hora de falar da determinação do preço dos bens. Né? Então, como é que o Marshall vai unir as duas teorias anteriores, né? Dando a origem aí ao que a gente chama de teoria neoclássica. Né? A teoria clássica, com a questão objetiva dos custos de produção, está representada na curva de oferta do Marshall, né? Que nos mercados competitivos corresponde à própria curva de custo marginal. Né? A gente vai ver isso quando estiver estudando a teoria da firma, certo? Mas, de fato, a curva de oferta, né, nos mercados competitivos, ela é o quê? Nada mais é do que a curva de custo marginal das empresas. A curva de oferta é diretamente derivada a partir da teoria dos custos de produção. Né? E ele vai unir também, né, a teoria utilitarista, né, com a questão da subjetividade das preferências do consumidor e da utilidade marginal. Né? Então a gente vai ver também na teoria do consumidor que a partir dos princípios da maximização da utilidade por parte do consumidor, a gente chega na curva de demanda, né, que é a outra lâmina aí da tesoura marshalliana. Com isso a gente tem então as duas lâminas. Né? A curva de custo marginal vai me dar origem à curva de oferta, e a utilidade marginal vai me dar origem à curva de demanda, né? As duas lâminas da tesoura marshalliana. E a interação entre ambos os lados é que vai determinar o preço dos bens. Certo? Ou seja, a interação entre a oferta e a demanda é que o cruzamento das curvas de oferta e demanda vai me gerar, então, o preço de equilíbrio, né? Vai determinar qual é o preço de cada bem na economia. Então, agora já entrando um pouquinho no que vai ser então o programa desse curso de microeconomia, né? Os tópicos que estão no edital, né? Eu já estou elencando eles aqui agora. Então, a teoria microeconômica neoclássica vai aparecer aí, então, a teoria do consumidor, né? Que trata do comportamento do consumidor e parte do pressuposto da maximização da utilidade, que vai ser, então, a base teórica da curva de demanda. Né? A teoria do consumidor ela é um desenvolvimento da abordagem marginalista utilitarista, né? Que vai gerar para a gente aí vai mostrar que a partir do equilíbrio do consumidor ou da satisfação da maximização da utilidade por parte do consumidor, a gente vai chegar na curva de demanda. Né? E por outro lado, a teoria microeconômica neoclássica também trata, né, também é objeto aí também está no programa do concurso, né, e a gente vai ver também ao longo desse curso aqui, a teoria da firma, que trata do comportamento das firmas quanto às decisões de produção e custos, né, que é a base, portanto, da teoria da oferta. Né? E é um desenvolvimento da abordagem da teoria clássica da produção, na teoria clássica lá do Adam Smith e do David Ricardo. Né? Além disso, a teoria microeconômica neoclássica também vai tratar das estruturas de mercado. Né? Então a gente vai ver a teoria do consumidor e a teoria da firma para chegar, né, naquele gráfico de oferta e demanda, certo? Então, só que a partir do momento que a gente chega naquele gráfico de oferta e demanda, aquele gráfico de oferta e demanda, a gente vai começar analisando a teoria microeconômica por ele, né? Mas ele é um gráfico que é desenhado pensando no mercado competitivo, né? Ou seja, em mercados em que as firmas não têm poder de mercado, que a gente chama de competição perfeita. Né? Entretanto, a gente vai depois disso avançar, né, para as estruturas de mercado, ou seja, existem mercados em que você não atendem os pressupostos daquilo que a gente chama de competição perfeita. No sentido de que existem mercados em que algumas firmas são muito grandes e têm poder de influenciar o preço de mercado. Né? E por isso a gente vai, então, passar a diferenciar as estruturas de mercado. Né? A competição perfeita, vamos ver os pressupostos que levam, né, aos mercados competitivos, que a gente já vai estar estudando desde o começo do curso. Depois a gente vai passar para o monopólio e os dois casos intermediários, que são a competição monopolística e o oligopólio. Né? Em cada aula, né, cada estrutura de mercado dessas vai ser objeto de uma aula específica do curso de microeconomia. Okay? E, finalmente, um outro tópico também que está no concurso, que a gente vai ver aí no curso de microeconomia, é esse tópico de externalidades e bens públicos, né? E que vai, consequentemente, levar a uma discussão a respeito do papel do Estado dentro da teoria microeconômica, né? Da teoria microeconômica neoclássica. Né? Bom, então o que acontece? A teoria neoclássica ela segue uma orientação liberal desde os economistas, que vem desde os economistas clássicos, né? Uma orientação liberal no sentido
do liberalismo econômico, ou seja, de o Estado intervir o mínimo possível nos mercados, né? Porque, segundo a orientação liberal, né, isso desde o Adam Smith, certo? Quando ele estava lá fazendo a crítica do mercantilismo, né, o Smith vai escrever todo o livro dele, A Riqueza das Nações, para mostrar que a nação pode crescer mais e pode gerar mais riqueza quanto menos protecionismo ela tiver, ou seja, quanto menos o Estado estiver intervindo no sistema econômico. Né? Então, toda a teoria microeconômica neoclássica, né, a gente vai ver isso ao longo desse curso de microeconomia, ela vai sempre chegar nessa conclusão de que o Estado, quando ele intervém, ele atrapalha o sistema econômico, né? Ele gera distorções no sistema econômico. Né? Bom, porém, há situações em que o Estado precisa atuar. E se ele atuar, né, se ele não atuar nessas situações, ele estaria deixando de melhorar o bem-estar econômico. Em que situações que são essas? Situações em que você tem falhas de mercado. As externalidades e os bens públicos são tipos de falhas de mercado. Né? E a gente vai ver isso aí ao longo do curso, não vou entrar em detalhe agora, certo? Mas, enfim, quando existem essas situações de externalidades ou de bens públicos, né, o Estado, quando ele intervém, ele melhora. Né? No caso dos bens públicos, por exemplo, né, que são aqueles bens que não despertam o interesse do setor privado, porque eles não são rivais, nem são excluíveis. Né? Então, por exemplo, um bem público típico que é a segurança nacional, não tem como uma empresa impedir, por exemplo, se a segurança nacional fosse fornecida por uma empresa privada, não teria como essa empresa diferenciar o indivíduo que pagou pelo serviço de segurança nacional daquele que não pagou, porque segurança nacional implica em você defender as fronteiras do país, né? Defender o espaço aéreo. Né? E aí não tem como você impedir que um determinado indivíduo desfrute também daquele bem que você está oferecendo. Né? Como não tem como você excluir aquele que não pagou pelo uso do bem, né? Não tem como excluir ele de obter os benefícios daquele bem, né? De usufruir daquele bem. Então, o mercado privado não teria interesse nenhum em atender, né? Ou seja, o mercado privado não teria interesse em fornecer segurança nacional. Consequentemente, cria-se aí o espaço para que o Estado ofereça a segurança nacional, né? Ou a defesa nacional. Isso vale também para a segurança pública, para a iluminação pública, né? E, enfim, para todos aqueles bens que a gente chama de bens públicos puros. Né? Então, o que acontece? Dentro da teoria neoclássica, existe um espaço para o Estado? Sim, existe. Quando? Quando existem falhas de mercado. Né? E dentro do programa do concurso, as falhas de mercado que a gente vai analisar, né, seguindo o edital, é externalidades e bens públicos. Bom, então aqui só algumas conclusões gerais a respeito da teoria microeconômica neoclássica, que vai ser objeto do curso de microeconomia. Então, a teoria neoclássica, né, que é conhecida, né, pelo campo da microeconomia, que cai aí no concurso do CACD, né, no programa de microeconomia, é a base da orientação liberal, ou seja, da não intervenção do Estado na economia. E ela vai destoar, consequentemente, da orientação keynesiana, né, que é o contrário, né, que o Estado precisa se intervir, só que isso a gente vai ver na parte de macroeconomia, no outro curso. Né? Então, a orientação da teoria neoclássica ela é oposta à orientação da teoria keynesiana, porque a teoria keynesiana vai, ao contrário, defender a intervenção do Estado para tirar, por exemplo, uma economia da crise. Né? Então, segundo a teoria microeconômica neoclássica, as forças de mercado deixadas por si mesmas levarão sempre ao equilíbrio de mercado. Né? Ou seja, existe, segundo a teoria microeconômica neoclássica, né, uma coordenação não intencional entre os agentes econômicos, entre consumidores e produtores. Né? E essa coordenação que não é intencional, ou seja, ela não está na intenção dos agentes, né? Cada agente está só agindo de acordo com o seu próprio interesse, cada consumidor maximizando o seu bem-estar, sua utilidade, e cada firma maximizando o seu lucro. Né? Cada um deles está pensando apenas nos seus próprios interesses, sem se importar com o todo. Né? De maneira que essa coordenação ela não é intencional, porque os agentes, cada um deles, não tem intenção de chegar numa coordenação coletiva. Né? Cada agente é só um pedacinho ali, uma parte, né, que está tentando buscar o seu máximo bem-estar. Só que as forças de mercado acabam conduzindo, né, os mercados ao equilíbrio e, portanto, acabam conduzindo ao maior bem-estar geral possível, né, que é o que é chamado também de mão invisível, né, uma expressão utilizada pela primeira vez pelo Adam Smith, né, lá na Riqueza das Nações. Então, o que seria essa ideia da mão invisível, né, como ela aparece aí nos textos na teoria microeconômica? Né? A mão invisível é essa ideia de que não há a necessidade de ter um Estado, por exemplo, controlando toda a produção, o que se produz, o quanto se consome. Né? Não. Cada agente econômico individualmente, cada empresa, cada consumidor
vai tomar as suas decisões, e essas decisões, desde que você deixe a economia ao livre mercado, né, vão gerar uma coordenação não intencional coletiva, né? E é isso que se chama de mão invisível, ou a mão invisível do mercado, né? Então, naturalmente, que também em termos históricos, tá, pessoal? É interessante vocês colocarem como o concurso de Itamaraty, né, do CACD, ele também tem muita, vocês vão ver muita história, certo? Então, qual é o contexto histórico em que essa teoria está se desenvolvendo? Começo do século XX, né, quando você tem ali dois sistemas econômicos antagônicos se consolidando, né? O comunismo, o socialismo, o comunismo na União Soviética e o capitalismo, né? E o que acontece? Então, a teoria microeconômica, ela é toda construída para tentar, de uma certa forma, defender que as forças de mercado, né, de uma economia capitalista, elas vão levar a uma harmonia social, que não é necessário ter, como tinha nas economias planificadas, né, socialistas, né, não é necessário que o Estado fique centralizando todas as decisões econômicas, do que produzir, de quanto consumir, etc. Né? Então, a teoria microeconômica neoclássica, ela tem muito esse caráter de certa forma, de justificação, né, da economia de mercado como o melhor modelo, né, econômico a ser seguido. Né? Então, segundo a teoria neoclássica, sempre que o Estado intervém, isso vai gerar perda de bem-estar, ou seja, peso morto, que a gente vai ver o que é o peso morto, né, que é a perda de bem-estar, a mensuração da perda de bem-estar, e isso se reflete na prática como escassez ou excesso de produção, ou seja, quando o Estado intervém, por exemplo, aplicando controles de preços, né, ele pode gerar ou escassez de produto nos mercados ou excesso de produção de alguns bens, né, de maneira que quando o Estado intervém ele sempre atrapalha. Né. Então, apenas no caso de falhas de mercado, como as externalidades e os bens públicos, é que o Estado deve atuar, segundo essa teoria, né, assim como também na regulação de monopólios naturais, que a gente vai ver também na parte de monopólios. Então, o papel do Estado ele é muito mais restrito na teoria microeconômica, na teoria microeconômica neoclássica. Né? Vocês podem estar se perguntando, alguns de vocês, né, por que eu estou falando de teoria microeconômica neoclássica? Por que eu estou dando esse adjetivo neoclássico? Porque existem outras teorias microeconômicas. Sim, existem. Né? Existem outras abordagens microeconômicas, né? Como, por exemplo, a teoria evolucionista, né, que deriva lá de ideias do economista Joseph Schumpeter, né, que eu nem tratei aqui na nossa árvore genealógica, né, porque é uma abordagem diferente e que não cai no concurso, certo? Mas sim, existem outras teorias microeconômicas, tá? Então, quando a gente fala em microeconomia da perspectiva do CACD, do concurso de admissão à carreira diplomática, né, o que tem de teoria microeconômica ali é a teoria microeconômica neoclássica, tá? As outras teorias microeconômicas não fazem parte do edital do concurso, então, de uma forma pragmática, eu não vou nem tratar delas aqui, tá certo? Bom, pessoal, é isso então. Então, essa foi a primeira aula de apresentação, de contextualização do curso de microeconomia, tá? E em breve aí vocês vão estar disponíveis as demais aulas do curso, né? Começando com a primeira aula em que a gente já vai mergulhar aí então na famosa tesoura marshalliana para compreender, né, os mecanismos de oferta e demanda e como é que a oferta e demanda determinam os preços e as quantidades de equilíbrio do mercado. É isso. Então, um abraço a todos e até breve.